Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, estamos comemorando desde ontem 39 anos de fundação da nossa igreja em Novo Horizonte. Nós louvamos ao Senhor, foi uma bênção o culto ontem, né? Uma bênção sem medida, não é? Porque tivemos aqui a oportunidade de comemorar esse primeiro dia. Já estamos no segundo dia das nossas celebrações. Hoje à noite nós vamos estar com o pastor Genival Félix, né? Ele vai nos trazer a santa palavra de Deus. Amém, queridos? E nós estamos ansiosos para estar juntos, né? Mas principalmente para estar à luz da palavra de Deus. Eu acho que está fora de ordem ou de sentido quando uma pessoa vai à casa de Deus para tentar de alguma forma tirar proveito da parte somente da adoração, do louvor. Não, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Essa palavra, ela não cala, é uma palavra que produz efeito no nosso coração. Eu quero meditar com os irmãos, aproveitando essa manhã, e até o tema que nos tornam assim, nos convidam a palavra. Eu vou pedir até que seja posto o tema, para a gente citar juntos. Tem como aí, Larissa? Coloque para mim, ok. Então vamos recitar o nosso tema, todos juntos. 39 anos proclamando o reino de Deus com poder. Somente a igreja. Muito bem, vamos à nossa divisa, está em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Muito bem, amados. Eu confesso para os irmãos que Ezequiel, ele é o profeta mais atual que nós podemos relacionar com essa passagem de Atos 1:8. Quando eu estava meditando nesse tema, não saiu da minha cabeça, em momento algum, esse episódio de Ezequiel, em que ele prega a igreja, né, através da profecia, através da revelação de Deus para os seus servos, né? E nós estamos aqui experimentando uma situação, que é uma situação traumática, podemos assim dizer, que o povo de Deus vivia na época de Ezequiel. Era dias de grande iniquidade, dias de grande tristeza, dias de grande apatia espiritual. Parece que o povo de Deus já não tinha mais aquela dependência, já não tinha mais aquela confiança no seu Deus, né? E aí as gerações vão passando e a herança que fica é realmente de uma escassez, de um vácuo, não é? De uma vacância muito grande. Então podemos dizer que uma crise dentro do povo de Israel, né? A situação adversa então é crise. E nós, amados, muitas vezes temos passado por uma situação adversa. Quem de nós nunca passou? Quem de nós nunca sofreu? Todos nós, em muitos momentos, nos encontramos numa situação que exige mudança, numa situação que exige dependência de Deus, um momento de Deus agir e de nós calarmos, né? Mas percebam que essa situação que o povo de Deus vivia era uma situação que tinha solução, mas não aos olhos humanos. Não aos olhos humanos. Às vezes a crise é tamanha, é tão grande, a dificuldade que se apresenta diante de nós é tão grande que nós somos cegos. Nós não percebemos a saída, nós não percebemos a solução, o que fazer quando a crise bate à nossa porta. E a tendência principal é nós arrefeçarmos as nossas forças, não é? Diminuirmos as nossas forças. É nós não permitirmos que a fé haja
E era isso que estava acontecendo naquele momento no povo de Israel, né? O povo não acreditava mais numa solução. O povo não acreditava mais que a crise tinha uma saída. Aí quando a gente fala em crise, vem logo à mente da gente o que está acontecendo no nosso país e no mundo, né? Quanto problema, quanta crise social, quanta crise moral, quanta crise espiritual. Quantos países estão passando por um tremendo abalo, e o Brasil não é diferente. Nós vivemos crise atrás de crise. Quando a coisa parece que vai engrenar, aí dá uma marcha ré, dá uma contramão, e aí as coisas desandam e a gente começa a pensar, será que tem solução? Né? Meus queridos, o povo de Israel vivia nessa situação, né? Vivia como no vale de ossos secos. É por isso que a palavra de Deus diz, o Senhor diz a Ezequiel, então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Então a gente percebe que esse vale de ossos, ele é uma realidade, não é uma realidade metafórica, podemos dizer, é uma imagem da realidade. E essa imagem, ela é atualíssima porque mostra que nós todos passamos por situações de grande dificuldade. Que o povo de Israel então não acreditava de modo algum que poderia voltar à sua terra, porque a coisa estava negra, estava crítica, né? O povo não via nenhuma libertação à frente, o povo não via nada que pudesse soerguer a sua situação. Mas o motivo dessa dispersão, o motivo do povo de Deus estar passando por isso, não era culpa de Deus. Não é que Deus não se importe, que Deus não se interessa. Deus, ele se importa. Deus, ele se interessa. Deus, ele tem cuidado de nós, ainda quando nós não cuidamos dele. Ainda quando nós não temos aquela devida atenção, aquele devido, né, momento com Deus de fé. Mas Deus diz, eu os dispensei entre as nações, e eles foram espalhados entre os povos, e eu os julguei de acordo com as suas ações. Por isso, diga à nação de Israel, estou lendo no Ezequiel 36, 19 e 22. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por causa da nação de Israel que eu farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome. Mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações por onde passaram. Pois eu os tirarei dentre as nações e os ajuntarei no meio de todas as terras. 24, de Ezequiel 36. Pois eu os tirarei dentre as nações e os ajuntarei do meio de todas as terras, e os tirarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos, e de todos os seus pecados. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vocês. Amém? Então, percebam, amados, que o desejo de Deus é que o povo de Deus vivesse. Jamais é plano de Deus que nós sucumbemos, né? Que nós vamos padecer através da crise, seja ela qual for. Deus é maior do que a crise. Deus é maior do que o problema que qualquer um de nós estejamos passando. Não há limite para o agir de Deus. É na crise que o poder de Deus se manifesta. É no momento da tempestade que Ele manifesta a sua graça, a sua misericórdia, sua bondade. Mas o povo de Deus não acreditava dessa forma. Até mesmo o profeta parece estar parado naquele momento. Parece estar tremendo naquele momento em relação à solução. Havia a necessidade que a mão de Deus pudesse estar agindo na história do seu povo. Porque se dependesse do povo, a coisa não andava, não prosperava.
Mas aquilo que depende de Deus, Deus age independente da nossa vontade. Deus é quem tem poder e capacidade de nos mover, de nos colocar onde Ele bem quiser, para fazer a sua vontade prosperar na nossa vida. E Deus então toma o seu servo pela mão, né? Diz que o Espírito de Deus o levanta, e o Espírito coloca num lugar onde ele contempla a imagem do seu próprio povo. Ainda que no momento ele não compreendia, mas ele percebia que aquele lugar era um lugar dantesco, era um lugar tremendamente negativo. Era um cemitério de ossos secos. Nem sequer foram enterrados, nem sequer foram sepultados, estavam expostos sobre a terra, e isso provoca no coração do profeta uma grande tristeza, uma grande angústia, porque ele naquele momento está num ambiente fúnebre. E quem gosta de ambientes fúnebres? Não é? Nenhum de nós tem prazer em ambientes dantescos e tenebrosos, mas ali naquele momento era este o cenário, um cemitério de ossos. Imaginamos então que aqueles ossos estavam completamente secos, aqui diz que estavam sequíssimos. Sequíssimos. E o profeta, que já está abatido, se torna mais abatido ainda. Está em crise, entra numa crise mais profunda ainda. Meus queridos, mas é nesse ambiente de dificuldade, é nesse ambiente de crise espiritual, quando toda uma nação esquece de Deus, quando todo um povo se distancia de Deus, que esse próprio Deus se manifesta e se revela. E ele usa Ezequiel, o seu profeta, tomando-o pelo braço e levando-o a ter essa experiência. Então a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou ao vale cheio de ossos, e ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale à minha frente. E eis que os ossos estavam sequíssimos, e ele perguntou: filho do homem, esses ossos poderão reviver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes. Profetiza a esses ossos e diga-lhes. Parêntese. Meus amados, a crise, essa situação adversa que exige mudança, ela só pode ser mudada e transformada se houver obediência irrestrita à voz de Deus. Se não houver obediência irrestrita à voz de Deus, se nós não dissermos a Deus: Senhor, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Tu sabes o que eu estou passando. Tu sabes da minha preocupação. Tu sabes da minha crise. Tu sabes do transtorno que eu estou vivendo, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está acima do problema. Não há impossível para Deus. O que é impossível ao homem não é impossível para Deus. A obediência. Quando Deus levou Ezequiel até a crise, ele passou a enxergar a crise como se deve enxergá-la. Porque muitas vezes nós não percebemos aquilo que está à nossa frente. A crise é maior do que a nossa esperança. A crise é maior do que a nossa fé. E a tendência é tentar encontrar uma saída, sair pela culatra, sair pelo lado. Mas Ezequiel, naquele momento, era Deus quem o levava de um lado para o outro. Se dependesse de Ezequiel, ele ia dar meia volta e voltar, porque ninguém quer ficar na crise, ninguém quer ficar no vale de ossos secos. Mas ele não fugiu. E o que Ezequiel viu? Ele viu a dimensão da crise. Eram muitos os ossos, numerosos. Numerosos.
Era um mar de ossos. Era um mundo de ossos. Era algo imensurável na visão do profeta. Porque eram ossos de todas as épocas. Eram ossos de todas as eras. De todos os momentos da incredulidade. Muitos caíram pela incredulidade. Muitos caíram pela dureza do coração. Muitos caíram e não se levantaram. Muitos se tornaram tão frágeis na fé, tão fracos na fé, que definharam ao ponto de se tornarem ossos sem vida. E não eram somente ossos naturais, mas sequíssimos. Podemos dizer ossos que estavam se tornando em pó quase. Ezequiel disse: tu sabes, Senhor, eu não sei. Eu não sei, porque ossos como esses não têm mais chance, né? Não tem mais como sobreviverem. Só podemos sair da crise se nós vermos a dimensão dela. Se a crise não tiver a solução de Deus, então nós entramos em parafuso, né? E aí nós sucumbimos a ela. Não há solução para nós, nem para nossos filhos, nem para nossos esposos, nem para nenhum de nós. Perceba que ele vê a gravidade da crise. Eram sequíssimos, estavam ali deteriorando-se, mas a obediência é filha da fé, a obediência é parceira da fé, a obediência leva a fugir da crise pela verdade. A palavra de Deus era algo inquestionável para o profeta. Tu sabes, Senhor. E Deus sabe de tudo. Ele sabe o que você sofre, Ele sabe o que você sente, Ele sabe o que você duvida. Ele sabe quando nós estamos capengas, quando nós estamos trópegos, não é? Tropeçando. Ele sabe. Ainda que nós nos esforcemos para não demonstrar que sabemos da crise, mas ela está na nossa vida, a cada momento. Mas aí a nossa fé é provada, né? E é na crise que se descobre aquele que realmente resplandece na glória de Deus. Porque a obediência irrestrita faz calar a crise, amados. Porque só a palavra pode mudar a realidade contrária. Só ela, só a palavra de Deus. E Deus disse então ao profeta: profetiza, ó filho do homem, profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês. É a promessa de Deus em Ezequiel 36, que eu li. E colocarei neles um novo espírito, não espírito de incredulidade, não espírito de dureza de coração, não espírito de quem não acredita na resposta do alto do Senhor, mas o espírito de fé. Eu porei em vocês o espírito, esse mesmo espírito que é prometido aí em Atos 1:8, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. É o poder que faz os cadáveres daquele primeiro momento da crucificação de Jesus, dos discípulos que estavam mortos ali, fechados no cenáculo, com medo, ossos secos, e o Espírito cai sobre eles e eles se erguem e se tornam mártires da fé. Eu porei Espírito em vocês. Diante da visão divina, diante da posição divina, diante da reação divina, meus amados, o que nos cabe é somente nos render aos cuidados do Senhor. Se entregue aos cuidados do Senhor, se deite nos braços do Senhor, dependa do Senhor. Como um pai que olha pelos seus filhos, Ele vai cuidar de nós, ainda que o cuidado não venha daquele que está ao seu lado, porque ele também é homem. Pessoas não podem nos ajudar. Maldito o homem que depende do homem.
Mas maldito o país se dependermos somente do nosso presidente. Que Deus tenha misericórdia. Feliz é a nação, o que diz a palavra? Cujo Deus é o Senhor. Sim. Feliz de nós, porque o nosso presidente não se chama Temer. Na realidade, nós somos guiados pelo Senhor e pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus faz prosperar na crise, faz nascer vida na crise. Os ossos deixaram de ser secos, passaram a ter tendões, pele, carne, pele e vida. Tudo porque quando Deus ordena, a coisa acontece. Pode ser a pior crise do Brasil, do mundo, da nossa existência. O problema é que nós achamos que não há solução, mas Deus é Deus. Deus é Deus e continuará sendo Deus. E Ele não se deixa dominar por nenhum problema, por nenhuma crise, por maior que seja. Porque temos um Deus poderoso, e o poder Ele não guarda somente em si, mas Ele transfere. Ele está dizendo: eu vos darei o meu Espírito. Então Deus, Ele continua a atuar no seio da sua igreja, em sua vida, na vida de todo aquele que confia, que tem fé, e que não deixa de acreditar. Ainda que Israel dissesse: eu não tenho esperança, mas a esperança não estava morta, porque a esperança tem um nome, é Deus. E se você estiver com os pés plantados, e sem força para andar, sem força para se locomover, Deus, Ele te dá força para você andar, com a força do Senhor, com o poder do Senhor. Davi dizia: com meu Deus eu subo montanhas, eu salto muralhas. Com meu Deus eu desbarato exércitos. Um homem só pode muito mais com Deus do que um exército inteiro sem Ele. Um homem só pode muito mais com Deus do que um exército inteiro. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor, que nos dá essa virtude, o poder que vem do Senhor, né, que exige essa transformação que somente vem do Espírito Santo. E essa transformação, seja qual for o problema que você esteja enfrentando, que eu esteja enfrentando, que nós estejamos enfrentando, não há como não acreditar, né? É o amor de Deus, a misericórdia de Deus, porque nós não passamos de miseráveis, indignos, insuficientes pecadores. Amém, queridos? Oremos. Meu Deus, nosso Deus, como é bom depender somente do poder do Senhor, que às vezes, ó Deus, nos pega, nos toma nos braços, como o Senhor tomou Ezequiel, Elias, estava triste, pedindo a morte. Eu não suporto mais, Senhor, mata-me. E o Senhor toma e ergue, como ergueu os profetas, e os coloca num lugar, ó Deus, de refrigério, mas muitas vezes num lugar de crise, para que possamos contemplar a realidade ao nosso redor, que não queremos enxergar. Mas acima de tudo, o Senhor é Deus que supre, o Senhor é Deus que alimenta, o Senhor é Deus que nos dá a água, Senhor, para matar a sede, e o pão para matar a fome. Eu agradeço, meu Pai, porque isso vem do céu, isso vem da eternidade, isso vem do trono da Tua misericórdia, do Teu poder. Não depende de nenhum de nós. O Senhor Deus sabe o que Teus servos estão passando, o que um pai passa pelo filho, o que um filho passa pelo pai, a esposa pelo esposo, ó Deus, dentro de casa, o que nós passamos. Quando alguma coisa escasseia, ó Deus, mas o Senhor é tão bondoso que faz multiplicar o óleo e o azeite. Agradeço, Senhor, por Tua bondade, e eu peço que a nossa igreja de 39 anos possa, Senhor Deus, a cada ano se multiplicar, ó Deus, a fé, se multiplicar a esperança.
E que nós, no momento em que o país vive, possamos ser abençoados pelo Senhor. Que o teu povo seja abençoado no seu serviço. Que o teu povo seja abençoado no lugar de trabalho, ó Deus, ali, para que não falte o emprego, para que não falte o salário, para que não falte, ó Deus, o sustento. Multiplica, Senhor, a tua graça de tal maneira que nós possamos, em meio a toda a situação adversa, em meio, ó Deus, a tudo que esteja exigindo uma postura, nós possamos nos levantar e dizer: Senhor, eu acredito que o Senhor pode fazer com que os ossos secos, ó Deus, na vida, os ossos secos da nossa experiência diária, sejam transformados em seres, ó Deus, vivos. Simbolicamente falando, Senhor Deus, em situações de fé viva, situações de fé, ó Deus, que não duvidem, mas que descansam na vontade do Senhor. Por isso, Senhor, Tu sabes o que nós passamos, Tu sabes o que nós enfrentamos, Tu sabes das nossas preocupações, mas em tudo, ó Deus, nós descansamos em Ti, e pedimos: olha para nós, e tem misericórdia de nós, e abençoa-nos, no doce nome de Jesus, amém. Deus